Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 4, e eu quero que você me acompanhe. Se você tiver Bíblia, eu faço questão que você abra a sua Bíblia para acompanhar. Se porventura você não tiver, você pode nos acompanhar aqui no telão. Por que é importante, pastor, eu abrir a Bíblia? Para você não perder o hábito de manusear a palavra. A Bíblia diz que a gente deve manusear bem a palavra da verdade, ok? Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Amém? Vamos ler todos juntos em uma só voz? Me ajude aí. 1, 2, 3. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Amém? Queridos, esta primeira parte é o tema da nossa palavra de hoje. Geração vai e geração vem. Esse é o tema da nossa palavra e eu quero que você me acompanhe, e tem tudo a ver com este dia especial, que é Dia dos Pais, e eu quero que você preste atenção naquilo que vamos estar compartilhando com vocês aqui, que seja bênção para a sua vida, que seja bênção também para a sua família, em nome de Jesus. Reflita comigo nisso aqui. Por que é tão difícil nós aceitarmos a morte física? Já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil a gente aceitar a morte de alguém? Principalmente quando se trata de um ente querido. Por que é tão difícil isso? Mesmo que você saiba, olha, fulano está num estado terminal. Mas mesmo assim, por que causa ainda tanta dor? Mesmo sabendo. Existe uma razão, queridos, para isso. Você sabe por que nós não nos conformamos com isso? Porque Deus, o Criador, não criou o ser humano para morrer fisicamente. Você sabia disso? Deus não criou o ser humano para morrer fisicamente. Pastor, então por que isso aconteceu? Porque infelizmente o homem, por sua desobediência, ele pecou contra Deus. Ele pecou. A Bíblia nos fala claramente que Eva foi enganada, porém Adão foi desobediente. O que caracteriza uma desobediência? É a plena consciência de algo que você deve fazer e você decide fazer o contrário. E foi isso, a Bíblia deixa muito claro: Adão desobedeceu. Ela fala que foi por causa da desobediência de um só homem que o pecado entrou no mundo. A desobediência de um único homem fez com que isso acontecesse. Olha o que está escrito, só para você ter uma noção, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, eu acho que esse texto nós não temos aí, mas eu quero ler para você, Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deixou muito claro: Adão, você tem plena liberdade no jardim, coma de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: assim como por causa de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, queridos, isso é um fato, infelizmente é fato isso. E com o pecado, o próprio Deus estabeleceu a morte física como uma consequência disso. Isso se tornou muito claro. E essa consequência do pecado, ela veio determinando que o homem voltasse ao pó, pois do pó ele havia sido formado. E há 3 textos na palavra que nos confirmam isso. Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eu estava falando hoje de manhã que se todo ser humano tivesse consciência disso, o nariz ia ser mais baixo, ia ser menos orgulhoso, menos presunçoso, altivo. Por quê?
O meu dinheiro, a minha posição, o meu nome pode diferenciar aqui. Mas Deus olha de lá e diz: tudo é pó. Tu és pó e ao pó tu tornarás. Então, se nós tivéssemos esta visão do que Deus fala aqui, vou ler mais 2 textos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Terceira referência, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esses textos, eles são muito claros, que eles revelam aquilo que aconteceu lá no início. E lembre-se, Deus não está falando do todo, Deus está falando da matéria. Bom ficar bem claro, porque muitos estão alimentando uma doutrina, um ensino de que, morreu, tudo acabou. O pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Isso fala tanto de salvação como de prestação de contas. Quem está me acompanhando aí, gente? Agora preste atenção nisso aqui. Apesar do pecado ter entrado no mundo pela desobediência, o nosso Deus, por graça e misericórdia, guarde isso aqui, o nosso Deus, por graça e misericórdia, tem permitido que uma grande porcentagem da humanidade consiga viver o seu ciclo de vida completo. Mas além disso, tem permitido que muitos vivam não somente o seu ciclo de vida completo, mas consigam ver os seus filhos, os filhos de seus filhos e as gerações seguintes. A gente já conheceu pessoas, sabe, a pessoa está bem, acho que vocês já viram um vídeo na televisão, aparece lá a primeira geração aparece, aí depois vem outra geração, já até 4, 5 gerações às vezes. Então, veja isso como uma ação da graça e da misericórdia de Deus, porque já que o pecado, ele veio para interromper esse processo que seria, que Deus não criou. Imagine Adão vivendo 930 anos, Matusalém 969 anos, imagina o que é isso, gente. Aí você chega lá, e aí Matusalém, como é que está? Rapaz, eu estou muito jovem, estou muito saudável. Sabe, alguns estudiosos dizem que o acesso que o homem tinha à árvore da vida fazia como que se ele estivesse vivendo em um eterno presente. Tipo assim, os anos se passavam, mas é como se para ele não alterasse em nada, não tivesse uma influência sobre o corpo dele, sobre a estrutura que Deus havia criado. Aí você vê o pecado entrando, a gente comemora, né? Comemora aniversário, mais um ano de vida. Eu penso diferente, me perdoe. Fulano fez aniversário, menos um. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para Adão, lá no começo era mais um, hoje é menos um. Estamos nos aproximando. Menos um. Agora, preste atenção em cima disso. Pastor, por que você está passando essa ideia? De que Deus, por graça e misericórdia, tem permitido que muitos consigam viver o seu ciclo de vida completo e até vejam os seus filhos se casarem, os seus filhos gerarem filhos e até ver os seus netos e bisnetos. Por que você está falando isso? Porque a palavra de Deus, ela nos passa essa ideia aqui. Pegue 3 textos aí. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha como está escrito. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tu, teus filhos e o filho de teus filhos. Ele está falando de gerações aqui, queridos. E que os teus próprios dias sejam prolongados. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos, não apenas os filhos. São os filhos dos filhos. São os netos. Já passou mais uma geração, são 3 gerações da qual está se referindo aqui. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Salmo de número 128, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, queridos, esses textos nos passam essa ideia de que Deus, por graça e misericórdia, tem nos permitido que muitos vivam um ciclo de vida completo e consigam ver os seus filhos crescerem, consigam ver os seus netos nascerem, né? Tem até não vou falar sobre isso aqui, não falei de manhã. Até uma brincadeira que tira a respeito dos avós, né? Quem são os avós para os netos? Né? Vou deixar isso aqui para depois. Você pode me perguntar em particular, tá? Agora, volte comigo ao texto inicial. A primeira parte, geração e geração. A respeito de quem o pregador, como é conhecido em Eclesiastes, está falando? De que geração ou de quais gerações ele está falando? E de geração vai, geração vem. Você sabe qual é a geração que vai? Os pais. Qual é a geração que vem? A geração dos filhos. Não é que eles vão nascer depois que os pais morreram, não faz sentido isso. Mas entenda, tipo assim, é como se você, pai, mãe, nós somos os protagonistas da história. Mas essa geração, ela vai. E quem vai estar sendo os protagonistas da história na sequência são os filhos. E depois os netos, bisnetos e assim por diante. Mas a Bíblia é muito clara em dizer, eu quero que você me acompanhe, isso aqui está dizendo geração vai, geração vem. Ou seja, a geração dos pais é a que vai, e depois a geração dos filhos, é essa sucessão, é esta sequência que é para acontecer. E preste atenção, e dentro dessa perspectiva, o que se deve esperar que aconteça? Escute isso aqui que é muito importante. O que deve se esperar que aconteça dentro dessa perspectiva é que os filhos vivam no mínimo o suficiente para sepultar os seus pais em honra. Vou repetir. Geração vai. O que se deve esperar diante desse entendimento? É que os filhos possam crescer e viver o suficiente para sepultar os seus pais em honra e possam dar sequência aqui na sua existência. É o mínimo que se deve esperar. Entende? Dentro desse entendimento, porque é uma graça, uma misericórdia de Deus trabalhando em meio a tudo isso. E eu quero te dar um exemplo da Bíblia a respeito. Gênesis capítulo 35, do versículo 23 ao 29. Me acompanhe aí. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, Jacó e Esaú, seus filhos, o sepultaram. Então,
Pegue isso aqui comigo, vou voltar que eu quero que você caminhe para entender isso aqui, que é muito importante nós entendermos isso aqui. Queridos, Deus fala, olha, eu li 3 textos, que são promessas de Deus, que é possível os pais chegarem a um ponto de conseguirem ver seus filhos casarem, ver os seus netos, e até bisnetos, gerações, é possível isso acontecer. Existem promessas, apesar do pecado ter entrado no mundo, existe um ciclo de vida que pode ser completado, e que dentro desse ciclo está as gerações que elas estão vindo a partir desses pais. Isso pode acontecer, e o que deve se esperar é que isso aqui seja uma realidade, é que os pais, os filhos, eles sepultem os seus pais. Pastor, por que você está falando isso? É porque nem sempre isso tem sido uma realidade. Uma grande realidade triste é que muitos pais estão sepultando os seus filhos com muita dor e muito choro. É isso que infelizmente tem acontecido. Muitos pais estão sepultando filhos com muita dor, com muito choro, com muito pranto. Daqui a pouco eu vou ler para você uma história muito triste. Quer saber de uma coisa? Eu vou ler agora. Eu vou ler porque isso aqui para mim é muito forte, isso aqui. Segundo Samuel, eu não sei, esse texto está bem no final, querido, se vocês puderem pegar para mim, eu agradeço. Segundo Samuel, capítulo 18, preste atenção, capítulo 18, do versículo 27 ao 33, quero que você me acompanhe aí. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei, este homem é de bem e trará boas notícias, boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo o rei, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei, põe-te ao lado e espera aí. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse, boas novas ao rei meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como aqueles inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Isso aqui é uma história triste de um filho 100% rebelde, que o rei teve que fugir do palácio, porque o filho com o seu exército queria matá-lo, e Davi teve que fugir. E esse episódio aqui, que estão trazendo essa notícia, era o exército de Absalão, filho do rei Davi, que está guerreando contra o exército do seu próprio pai. E nessa guerra aqui, ele morre em desobediência, ele morre em rebeldia. Mas olha o coração e a dor desse pai. Meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar. Meu filho Absalão. Imagina a dor, o coração desse pai, ao ver isso acontecendo. É como se ele dissesse, a coisa está trocada, não era assim para acontecer. Era para você, Absalão, estar chorando a minha partida, e era para você dar sequência naquilo que Deus tinha como propósito para você, mas a coisa está invertida, é o pai agora que está chorando, vai ter que sepultar o filho.
porque esse processo ele foi abortado nesse caminhar. Então estou só me adiantando para ler isso aqui para você, porque eu achei isso aqui muito conveniente para ser lido nessa hora, porque infelizmente não tem acontecido dentro desse processo normal de filhos sepultarem seus pais, mas infelizmente muitos pais têm sepultado seus filhos. Aí a grande pergunta é, deixa eu lhe falar uma outra coisa aqui, perdão, muito importante. Por que infelizmente tem acontecido dessa forma? Por que infelizmente muitos pais estão sepultando seus filhos? Porque escute, mesmo depois que o pecado entrou no mundo, será que foi isso que Deus planejou? Por favor, diga comigo, não. Por favor, diga mais forte, diga não. Você poderia me perguntar, pastor, por que se não? Escute, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Não sei se você entende agora o que isso significa. Por que não é para os pais sepultarem os filhos? Porque o nosso Deus, mesmo depois que o pecado entrou no mundo, Deus continua sendo um Deus de gerações. Eu vou ler bem rápido a palavra com você para você entender. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus de gerações. Êxodo capítulo 3, versículo 15, disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha aqui para mim, queridos, escute. Primeira geração, Abraão, Isaque, Jacó. Jacó com 75 pessoas desce para o Egito. Ali os filhos de Israel se reproduzem. A geração de Isaque morre, vem a geração dos filhos dele. Você sabe quantos anos Israel passou no Egito até ser liberto? 430 anos. Isso foi no mínimo 4 gerações. Então Deus está dizendo: olha, o Deus de vossos pais, o Deus de gerações. Ele está falando de uma sucessão de gerações aqui. Não é uma geração que foi interrompida. Ah, quebra aqui, depois da sequência lá, não. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus dos filhos de José, o Deus dos netos de José, dos bisnetos, tataranetos, e assim sucessivamente. Guarde isso, porque Deus não planejou isso, porque Ele é Deus de gerações. Então a pergunta é: se Deus é Deus de gerações, por que isso tem acontecido? É verdade que existem fatalidades, queridos. Existem fatalidades, né? Por uma fatalidade, né, alguém partiu. Mas eu quero lhe dar 3 razões, de acordo com a palavra, por que pode acontecer isso, de pais sepultarem filhos. Primeira, acredite, olha aí o que está escrito aí. Pelo fato de filhos viverem uma vida justa aqui na terra. Como é que é isso, pastor? Alguns pais sepultam filhos que viveram uma vida justa aqui na terra. Você entendeu? Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra, me acompanhei. Isaías 57, 1 e 2. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Porque geralmente a gente acaba atribuindo ao pecado, né? Fulano morreu, devia estar aprontando. E quando um justo morre que não estava aprontando nada, pastor, me explique isso. Olha aqui para mim. Eu conheço hoje, Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Imagina Deus dizendo para um justo dele: se for para eu te perder amanhã, eu prefiro te tomar para mim, porque eu te comprei com o meu sangue. Faz sentido isso para você? Deus leva o justo antes que venha o mal. A gente está acompanhando um casal precioso, nosso, ovelhas nossas, irmãos nossos em Cristo, que passaram por isso, que estão passando ainda por isso.
Está bem recente a perda do primeiro filho deles. Aí vem a pergunta, mas era uma criança, o que ela fez? Nada. Mas o único consolo que eu encontro na palavra é esse: Deus pega o justo. Olha a sequência: o justo é levado antes que venha o mal. Antes que venha o mal. É como se Deus olhasse e dissesse: olha, eu investi muito para eu te perder. Não vou te perder não. Não vou te perder para o inimigo, não vou te perder para o mundo, não vou te perder para ninguém. Você é meu, você é minha propriedade, eu vou te levar para estar comigo. Amém, queridos? Segundo, porque muitos pais têm sepultado filhos. Segundo, por causa da desonra aos pais, por causa do desrespeito aos pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento acompanhado de promessa, e Paulo reforça isso, Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você sabe o que ele está dizendo, queridos? É quase que impossível alguém ir no velório, ver a pessoa lá e chega com a família: poxa, mas era tão jovem, já foi, já partiu, a pessoa era tão boa. Você já prestou atenção que depois de morto todo mundo vira santo? Né? Poxa, era uma pessoa tão boa, partiu. Ah, partiu porque Deus estava precisando dela. É que ele está construindo a morada celestial lá e está precisando de ajudante. Porque geralmente é uma justificativa. Foi levado fulano, mesmo novo, porque Deus estava precisando dele. Não porque já se cumpriu o tempo que deveria viver aqui. Olha aqui para mim, de acordo com a palavra, os dias de vida de algumas pessoas podem ser, abortado, cortado. Acredite, nem todo mundo morre no tempo certo. Nem todo mundo. Porque a promessa é: para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pastor, e se eu desonrar meu pai e minha mãe? E se tudo vá bem, essa longa vida não vai fazer parte. Não vai estar incluso. Então, queridos, olhando para isso, bem rápido: honrar significa estimar, fixar valor, para o valor de algo que pertence a si mesmo. Honrar, ter em honra, reverenciar. Essa é a definição de honra. E eu quero bem rápido abrir um adendo aqui, bem rapidão. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: dei a cada um o que lhe é devido, paguem os seus impostos e tributos, obedeçam aos seus senhores, aos seus superiores, e honrem e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. O que ele está dizendo? A honra é uma questão de dívida, é um mandamento: dei a todos o que é devido, é uma questão de dívida. Mas aí no capítulo 1 no capítulo 13, versículo 1 do mesmo capítulo de Romanos, Paulo ele diz assim: sujeitai-vos a toda autoridade constituída, porque toda autoridade procede de Deus. Então, preste atenção numa coisa aqui. Mesmo que você não concorde com alguma coisa, aprenda a respeitar aquilo que você não concorda. Ah, eu não concordo com o que o fulano está fazendo. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu posso respeitar aquilo que está sendo feito contrário àquilo que eu penso que é o certo. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Então, agora preste atenção: a sujeição, o respeito, a honra não deve ser baseado no mérito alheio. Porque olha aqui para mim: ah, rapaz, eu não vou honrar a pessoa, olha como está procedendo, ou o que está fazendo. E às vezes, sabe a nossa cabeça: rapaz, se eu for honrar o fulano que está fazendo desse jeito, ou meu pai e minha mãe que está procedendo dessa forma, eles que depois vão estar lá, está vendo? Finalmente veio para mim, mesmo assim, olha aqui para mim:
Você sabe por que às vezes a gente não procede corretamente? Porque às vezes na nossa cabeça, o que o inimigo coloca? Se você proceder assim em honra, quem vai ser beneficiado é a pessoa. Aí ele está mentindo. Porque pare para você pensar comigo, se eu honro os meus pais, quem é que vai estar ganhando mais, eu ou eles? Sou eu. Porque para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Gente, eles fazem parte da geração que vai. Você que é filho está fazendo parte da geração que está vindo. E parece que o beneficiado é aquele que vai. Não. Honra não é para que vá tudo bem com ele. Honra para que vá tudo bem contigo. Entende? É isso que está em jogo. Deus está dizendo, olha, para que tudo te vá bem. E às vezes a gente pensa, não, eu não vou fazer porque já aprontou tanto e eu vou ter que olhar para ele. Não é isso. O beneficiado vai ser eu, o beneficiado vai ser você como filho, como filha. Amém? Continue aqui comigo aqui, porque eu preciso concluir isso aqui. Terceiro, porque pais têm sepultado filhos? Por causa da desonra ao Senhor e à sua palavra, de uma forma específica, olhando de uma forma vertical. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 12, vamos lá, vou correr bem rápido aqui. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu quero ler um texto aqui que é triste, que nos fala dessa desonra ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz assim: portanto, diz o Senhor teu Deus, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, versículos de 12 a 17, tem tudo a ver com esse contexto, só estou trocando a ordem aqui, tá? Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Se você for ver a tradução dessa palavra Belial, seria assim: eram os filhos de Eli, filhos do diabo, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel, e ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de matar agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ofni e Finéias, quem eram? Filhos do sacerdote Eli. Era dessa forma que eles desonravam a Deus. E eu não sei de que forma você interpreta isso, mas se você for ler o contexto, está escrito que o Senhor queria os matar. Porque não era somente uma desonra para o pai, porque o pai chegou com eles exortando, mas era uma desonra aos pais e era uma desonra ao Senhor. O próprio pai Eli chega com eles: meu filho, se o homem pecar contra o homem, Deus lhe será por juiz, advogado. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem será? E eles chegaram nesse nível. Eles pegaram numa batalha contra os filisteus, pegaram a arca do Senhor. E alguém que está num quadro desse, numa situação dessa, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, não serve de amuleto da sorte. Não funciona. A arca do Senhor estava presente com eles, mas mesmo assim eles foram mortos no campo de batalha. A arca não é o amuleto da sorte. Gálatas capítulo 6, versículo 7,
não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. O que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, queridos, isso é muito importante e muito sério. Malaquias capítulo 1, versículo 6, esse é um texto, não está aqui, mas se você está anotando, Malaquias 1,6, olha o que está escrito, o Senhor diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E ele pergunta: se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? O próprio Deus pergunta, ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, Deus pergunta: onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde é que está o respeito para comigo? E aí, a pergunta que eu fiz ainda agora, a pergunta é: na medida em que nós decidimos honrar a Deus como Ele deve ser honrado, quem é que ganha? Quem é beneficiado? Nós ou Deus? Ah, pastor, é Deus, que se eu honrar a Deus, Ele vai ser mais Deus do que Ele já é. Se eu honrar ao Senhor, o trono dele vai ser mais elevado do que já é. Gente, honrar a Deus não vai aumentar e nem diminuir nada do que Ele é. Desonrar também não vai diminuí-lo em nada, e honrá-lo não vai acrescentar em nada. A grande diferença vai fazer para mim e para você. Amém? Aí é que está a grande diferença, é para mim e para você que vai fazer. Eu vou pedir, fique de pé, por favor. Eu quero ler um último texto aqui. Eu quero ler um texto aqui com você, muito precioso. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Salmo de número 139, versículos de 13 a 16. Me acompanhe aí, por favor. Salmo 139, de 13 a 16. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes que qualquer um deles existir. Pastor, por que você está concluindo com esse texto? Porque olha aqui para mim. Apesar do pecado ter entrado no mundo, eu creio muito no que está em Provérbios capítulo 16, versículo 4, parte A. Tudo Deus faz com um propósito. Eu creio muito nisso. Eu creio que nós não estamos por acaso aqui, à mercê de qualquer coisa que venha a acontecer. Eu creio que nós estamos com um propósito aqui. E se nós entendermos isso, eu creio que isto aqui que se cumpriu na vida de Davi vai se cumprir na nossa vida. Nós vamos não apenas cumprir com um ciclo de vida aqui, mas nós vamos estar vivendo o propósito de Deus na íntegra. Vamos estar, querido, sabe o que eu acho muito tremendo? Por exemplo, Jesus, se você for ver o Evangelho de João, você vai ver alguma vez está escrito que antes de Jesus ir para a cruz, tentaram matá-lo, intentaram contra a vida dele, mas tem uma frase lá que é tremenda demais. Não o mataram ou não conseguiram destruir, porque ainda não era chegada a sua hora. Uau! Eu vou destruir com ele. Calma, ainda não se cumpriu tudo o que está escrito no meu livro a respeito dele. Você entende isso? Agora morre. Ainda está faltando mais uma página ainda. O Davi disse: eu era uma substância ainda informe, não tinha forma.
Mas Deus, na sua onisciência e no seu propósito, escreveu no seu livro todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Isso é propósito. Eu quero lhe dizer que tanto nós, pais, como cada filho, pode viver isso. Talvez vai ser preciso algum filho, alguma filha, voltar para o seu pai, para a sua mãe, para pedir perdão, para se reconciliar. Mas lembre-se que nisso está o se colocar debaixo da promessa. Para que, se eu falo de propósito, para que, guarde isso, para que propósito é envolvido. Amém? Fique de pé ainda. Preste atenção aqui. A minha mãe morreu uns meses antes de eu conhecer Jesus, tomar minha decisão para Jesus. Eu sei que não é possível voltar no tempo, mas se fosse possível, uma das coisas que eu ia querer muito que acontecesse, era que a minha mãe conhecesse o Elcio nascido de novo, em Cristo, mas com essa cabeça aqui, porque o Elcio nascido de novo em Cristo, com essa cabeça, iria honrá-la, como ela merecia ser honrada, porque eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas a minha mãe foi pai e mãe, e eu sei que a minha ignorância espiritual não me permitiu honrá-la como eu deveria honrá-la. Então, se você tem mãe e pai vivo, honre como eles merecem ser honrados. Amém, queridos?